Na primeira temporada, conhecemos histórias que transformaram o setor da saúde em Brusque e região. Agora, na segunda temporada, falaremos sobre transformar a sua vida, trazendo a medicina do estilo de vida na prática. Sejam bem-vindos ao Saúde em Foco, o podcast do Núcleo da Saúde da ACIB, Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Eu sou a Amanda e aqui é um espaço onde nós falamos de saúde de verdade, aquela que nasce nas pequenas escolhas do dia a dia. Hoje nós vamos entender o que está por trás da medicina do estilo de vida, um movimento que está transformando o modo de cuidar da saúde no mundo inteiro. E para essa conversa, temos a honra de receber aqui a doutora Daniela Salvador Alves e também acompanhando conosco aqui a Fernanda, representando o Núcleo da Saúde. Fernanda, que é fisioterapeuta, gerontóloga, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Amanda. É uma satisfação estar aqui hoje conversar sobre um assunto que me é muito querido. Então, só para contar um pouquinho da minha história, eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em 98 e tenho 5 anos de residência, 2 anos em clínica médica, 2 em pneumologia e 1 ano em medicina intensiva. Por 15 anos eu fui aquela médica que trabalhou em UTI. Moro em Brusque desde 2003, vim para cá quando a UTI do Hospital Evangélico abriu e vim também para trabalhar como pneumologista na cidade de Brusque. Trabalho como pneumologista desde então, trabalhei em UTI até 2012. Em 2010, por conta de uma situação de saúde minha, eu comecei a estudar sobre alimentação. E comecei a gostar desse mundo um pouquinho tão afora do que eu aprendi dentro da faculdade de medicina. Na mesma época, fui convidada para coordenar os serviços de saúde da Unimed de Brusque, cargo que eu ocupei por 15 anos, até maio desse ano, e dentro desse serviço de saúde eu fui me apaixonando pela medicina preventiva, porque além de eu estar estudando alimentação por um lado, eu assistia aos pacientes dentro da Unimed de Brusque em vários programas de prevenção. Fui fazendo a ligação uma coisa com a outra, fiz a prova de título em Medicina Preventiva em 2016, fiz uma pós-graduação em Nutrologia em 2017, e aí foi se abrindo um novo mundo, onde eu não era apenas a médica que o paciente tinha um problema, ia para o consultório e eu apagava o incêndio, como eu comecei a me tornar aquela médica que começava a agir antes do fogo começar. Além de eu ter essas formações nacionais e de eu ter essa especialização em medicina preventiva, que é uma especialidade médica, eu fiz várias formações internacionais. Entre elas, a formação em medicina do estilo de vida, que é uma especialidade médica nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que atua fortemente desde 2018. É uma formação ampla e perguntar o que significa exatamente a medicina do estilo de vida e por que, ela vem ganhando tanta força nos últimos anos. A medicina do estilo de vida enquanto movimento, e aí como comentei, nos Estados Unidos, uma coisa que acontece já aí tranquilamente há uns 20 anos, para ter essa força no Brasil já há quase 10. Quando eu me pego, meu Deus, já faz 10 anos, mas tudo bem. O que acontece? O estilo de vida é a base de tudo. Porque todos nós somos seres humanos, todos nós precisamos cuidar da nossa alimentação, do nosso sono, da atividade física, da nossa saúde mental, da nossa vida de relação, em amigos, família, comunidade, onde você está inserido no mundo, e precisamos controlar o uso, o abuso de substâncias legalizadas como o álcool e o cigarro. E aí já entrou os 6 pilares da medicina do estilo de vida.
Já fui para os 6 pilares, mas veja bem, todo o ser humano precisa saber que isso existe, porque mesmo que seja uma pessoa saudável, esses 6 pilares eles precisam ser abordados. Precisam ser gerenciados. Precisam ser cuidados. Gerenciados. Exatamente. Os pacientes me perguntam muito sobre o que é qualidade de vida. Qualidade de vida é isso. Exatamente. É a gente ter tentar ter um equilíbrio entre esses 6 pilares. E na verdade, assim, mas eu tô doente, então agora eu vou tratar a minha doença e eu vou atrás de melhorar o meu estilo de vida? Não, gente. O estilo de vida, todo mundo, jovem, velho, doente ou não, precisa ter isso sob controle. Porque vai chegar um dado momento em que, se eles não estiverem conversando amigavelmente entre si, alguma doença de fato vai se estabelecer. E aí, além de você seguir cuidando do estilo de vida, você vai ter que tratar uma doença. Na verdade, quanto antes, melhor, né? A gente tem uma reserva para nosso envelhecimento saudável. Eu acho que hoje em dia está mais consciente a importância de uma atividade física, de uma alimentação, que antigamente eu acho que o pessoal assim se perdia um pouco. Assim, atividade física, é chato, não faço. Os gestantes, o ideal era comer bastante, porque tinha que se alimentar por 2, não fazer atividade física. Hoje totalmente oposto, né? E a gente vê o reflexo lá na frente. Eu vejo assim, eu trabalho muito com idosos, então eu vejo o reflexo daquele idoso que praticou atividade física, que tinha uma qualidade de vida, e aquele que só levou, que se envolveu sempre muito com o trabalho e esqueceu das outras áreas da sua vida. Então, não gerenciou esses 6 pilares, no né? envelhecimento é o reflexo. E, inclusive, houve um momento em que é idoso, é velhinho, vamos deixar guardadinho numa caixinha e não vamos se mexer. Agora não, o paciente tem que se mexer. E às vezes, eu atendo em pneumologia vários pacientes sacopênicos, caquéticos já. Eu não posso me mexer por conta, inclusive, da doença respiratória. Não. Pezinho, vamos lá. Eu não posso, tem que fazer. Vai fazer supervisionado, com um profissional de educação física, com um fisioterapeuta especialista, mas tem que se mexer. Não existe hoje nenhuma doença, ou mesmo uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia ortopédica, ou uma cirurgia cardíaca, em que antes, nossa, fica aqui quietinho. Não, gente, a reabilitação de todas as cirurgias começa na semana seguinte. Inclusive, cirurgias ortopédicas, hoje em dia, as pessoas começam a se movimentar no mesmo dia em que a cirurgia foi feita. Eu fico muito feliz com os seus depoimentos, porque, infelizmente, a gente pega muito profissional que até hoje falam que não, dor lombar tem que ficar em repouso. Tá com cirurgia, fica em repouso depois, porque quanto mais a gente espera, nossa, para reabilitação retarda muito, e às vezes a gente não consegue ter aquele retorno que a gente gostaria porque retardou muito, né? Não, perde o timing. Perde. Porque aí pega a pessoa, já tô aqui meio devagar, vou ficar aqui paradinha. Quanto mais paradinho fico, mais paradinho quer ficar. Mas não vamos esquecer que um paciente idoso, ele perde massa magra, assim, né? 1 semana de cama e a pouca massa magra que ele tinha já se perdeu. Não, movimento, gente, não existe alguma coisa que tu não possa se mexer um pouquinho. Ninguém vai correr uma maratona, ninguém vai começar a se preparar para ser um triatleta, mas o movimento orientado e organizado é no mesmo dia. É vida. É vida, com vida. certeza. Então, para que de repente quem está nos ouvindo, ok, entendi sobre os estilos de vida, mas na prática eu quero então cuidar melhor da minha saúde, quero ter esse ganho dessa atenção, desse gerenciamento. Como que se dá colocar o centro de estilo, né? Ou melhor, o estilo de vida no centro do cuidado? Porque daí ele vem para esse centro de cuidado, né? Ele fica centrado, o cuidado todo, mas o estilo de vida no centro e então trabalhando essas determinações, né? Só que tudo é ao mesmo tempo, não é? Tudo ao mesmo tempo, esse é o grande problema, é tudo ao mesmo tempo agora, né? Mas assim, eu me lembro muito bem de que a faculdade de medicina, até porque a profissão médica, ela é uma coisa de fazer diagnóstico e tratar uma doença, tá? Então, é a queixa e a resolução da queixa. A gente aprende na faculdade de medicina
você precisa orientar o paciente a ter uma melhora do estilo de vida dele. Mas era uma frase ao final de toda a aula, né? Estou falando sobre gastrite. Aí você vai, as queixas de gastrite são, você trata assim e oriente o seu paciente a melhorar o estilo de vida. Mas não tinha aquela aula de estilo de vida. O que é? Como fazer, tá? Todo médico, depois que vai fazer a sua residência e vai cuidar das suas, né? Vai separando, né? Aí todo médico aprende como melhorar o estilo de vida do seu paciente. Mas isso nunca é um evento grande dentro da consulta médica. Talvez seja dentro da consulta de alguns colegas em especial, mas a imensa maioria não, tá? Eu conheço grandes endócrinos que têm essa pegada de estilo de vida, até porque as doenças endocrinológicas, o estilo de vida é a base do tratamento, né? Determina. Mas assim, por que eu fui atrás da formação que eu tenho, né? Porque eu queria mais, porque eu achava muito pouco o arsenal que eu tinha para explicar para um paciente no final. E aí que eu fui atrás e, por exemplo, a certificação em medicina do estilo de vida ou a própria formação em medicina preventiva, que cuida do estilo de vida, mas cuida também de todos os momentos na vida onde você precisa atuar com prevenção específica de alguns exames para prevenir doenças específicas, que já podemos conversar sobre isso, né? E aí por isso que eu fui atrás, são 2 anos estudando sobre estilo de vida, para depois tu poder trazer isso para o paciente, né? E olha só que curioso, que daí de um lado a gente tem o médico nessa formação, nessa situação que a doutora comentou, e do outro lado a gente tem um paciente que está acostumado a buscar um médico quando ele tem uma queixa real, quando ele tem... E agora a gente está trocando isso. O que a gente está falando aqui é que, ei, vamos gerenciar o teu estilo de vida antes, com um médico, com um profissional, com quem tem a formação, para que não tenha a queixa que você está esperando para ir ao médico. É que existe uma cultura, toda uma cultura dos médicos, dos pacientes, dos serviços de saúde, muito devagarinho isso está andando, mas eu creio que isso vai... mas o paciente nem sabe. Hoje o paciente tem uma dor de barriga, ele vai no médico tratar a dor de barriga. O paciente está com tosse, ele vai no médico tratar a tosse. Ele não tem ainda essa ideia. Até porque, vamos ser realistas, né? 2025, a vida está corrida, está todo mundo tentando fazer com que a sua vida esteja aqui sob controle. Vamos pegar aqui uma família de 4 pessoas, geralmente a mulher que é quem organiza a vida daquela família, né? 2 crianças são para levar para o colégio, outra vai para o balé, outra vai para a natação, tu saiu correndo, aí tem que dar um jeito de deixar o almoço da família mais ou menos encaminhado, tu sai para trabalhar, volta, aí tem alguma coisa do trabalho na cabeça ainda, tem que esquentar esse almoço, esse jantar para todo mundo, botar as crianças para dormir, fazer a tarefa das crianças, e aí resolver mais um pouquinho a sua vida e dormir, para o que outro dia, onde é que essa mulher conseguiu cuidar da alimentação, fazer a sua atividade física e dormir calma, tranquilamente? É complicado, não é simples, né? É um evento, todo mundo consegue fazer o seu melhor, né? E é por isso que eu também digo para os pacientes que todo mundo, ninguém consegue 100% das vezes. A gente faz o melhor que dá dentro de um contexto. Tem várias pacientes, a imensa maioria delas é mulher, tá? E aí o que acontece? Quando uma mulher vai numa consulta em medicina preventiva, além de eu fazer toda a avaliação clínica, médica dela, de eu abordar as queixas específicas e resolver as queixas específicas, e de eu colocar ela dentro da medicina preventiva, que existe um US Task Force, onde tu sabes a idade, o sexo, se fuma ou não, se é gestante ou não, e tu consegue saber, à luz das evidências, A, B ou C, o que aquela pessoa precisa fazer. Por exemplo, é uma mulher de 40 anos que está na minha frente com uma queixa totalmente inespecífica de uma dor abdominal, que é só uma intolerância a alguma alimentação.
mas essa mulher tem 40 anos, ela precisa fazer uma mamografia. Ou essa mulher tem 45 anos, além da mamografia, ela precisa fazer uma colonoscopia. Ah, mas eu não tenho queixa intestinal. Pois é, mas está na data de você fazer a sua primeira colonoscopia para prevenção de câncer de intestino. Então eu faço esse apanhado geral. E depois que eu fiz esse apanhado geral, eu digo, agora vamos conversar sobre estilo de vida. Aí eu trago os 6 pilares da medicina do estilo de vida. E uma das coisas que todo mundo acha muito difícil é a alimentação. O alimento, ele é um nutriente, mas ele é informação para as nossas células, mas ele também é um momento de comunhão entre nós, né? As pessoas comemoram comendo. A gente, enquanto humanidade, os homens da caverna sentavam e comiam e compartilhavam o pão numa roda. Então a gente não pode esquecer que a alimentação é mais do que simplesmente colocar nutriente para dentro. E como tu bem colocou, Fernanda, a alimentação tá ruim, mas vamos botar uma salada aqui todo o almoço? Ai, mas é só isso, mas a gente está começando com uma salada. Daqui a pouco ficou tão bom essa história de salada no almoço que a gente vai começar a dar uma incrementada nessa salada. E daqui a pouco a gente vai incrementar essa salada para o jantar também. Olha que legal, a gente costuma jantar. Tem lugares, pessoas que jantam, né, comida salgada. Daqui a pouco essa pessoa que come esse sanduíche à noite, olha só essa saladinha que sobrou de manhã, já vamos comer também. Então assim, são pequenos ajustes que vão melhorando como um todo, né? Porque a saúde é uma construção, né? Sim. O estado é saudável. Foi construído com pequenas escolhas do dia a dia, né? E aí eu queria chamar vocês para a gente fazer também assim, ó, sobre os 6 pilares. De repente, falar de forma prática, né? Já falamos um pouco da alimentação, já falamos um pouco do sono, mas vamos falar um pilar e, de repente, vou deixar aberto ou uma curiosidade, ou já direto uma dica, uma orientação prática, para que a gente possa entregar para os nossos ouvintes, né, para quem está acompanhando, entregar formas práticas de começar, pelo menos, a ter um olhar diferenciado sobre os pilares do estilo de vida. Vamos lá? Então, a alimentação, acho que a gente já passou algo a mais para complementar, assim, que a gente consiga fazer nesse tiro mais rápido. Primeiro, precisamos comer proteína. Todo mundo sem exceção que chega no meu consultório consome muito menos proteína do que acha. Tá? E aí eu vou dizer para vocês, existe uma quantidade de pelo menos 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo que uma pessoa deveria ingerir. Vou fazer uma conta minha. Eu peso 64 quilos. Eu precisaria ingerir pelo menos 80 gramas de proteína para eu viver, para eu tocar a minha vida, raciocinando, atendendo meu paciente para vir aqui. Não para eu criar massa magra. Se eu quiser criar massa magra, eu preciso aí de pelo menos 95 a 100 gramas de proteína por dia. 80 gramas para viver e 95 para fazer uma hipertrofia, para, né, aumentar. Leve. Mas vamos fazer uma proporcionalidade? Aonde tem essa proteína livre para... Tá, como é que eu vou conseguir esses 80? Isso. Vamos pro ovo, que é o famosão. Isso, então o vamos ovo lá. tem quanto? Isso aí, era aí que eu ia chegar. Então, vamos arredondar em 80 para ficar mais fácil a nossa matemática. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, não adianta, que volta e meio, não, deixa, Daniela, eu sento numa churrascaria e eu vou comer meio quilo de carne. O teu corpo só vai absorver 20 a 25 gramas por vez. Então, se você vai consumir 80 gramas de proteína, você precisa consumir 20 gramas num intervalo de 4 horas. Por quê? Porque ela leva 4 horas para ser absorvida. Então, vamos lá. 3 ovos tem 21 gramas de proteína. Então, porque eu como um ovinho no café da manhã em 2 fatias de pão. Aí eu já digo, vamos combinar diferente? Vamos passar para uma fatia de pão e 2 ovinhos? De novo, não precisamos sair do nosso 25 gramas de proteína por dia para o 100 na velocidade da luz.
Mas vamos só fazer essa ajeitadinha aqui. A construção. Essa construção. Quem sabe vamos colocar uma fatiazinha de queijo nesses teus 2 ovinhos, nessa tua fatia de pão. Já gosto, né? Aí, o que mais é 20 gramas de proteína, né? Para tu consumir 20 gramas de proteína numa proteína animal, seja frango, carne bovina, suína ou peixe, você precisa consumir 120 gramas dessa proteína. Porque só 20% do peso da carne é proteína. Porque às vezes a pessoa, quando eu digo assim, precisa comer 100 gramas, tranquilo, isso aí. Já bati a meta do dia. Já bati a meta no bife. Eu falei, pois é, o bife só tem 20 gramas, tá? Aí a gente vai trabalhar. A pessoa que almoça comida salgada, eu preciso falar comida salgada porque o hábito da minha casa era tu janta salgado, então isso é uma coisa que vem. Então aí a pessoa janta um salgado, ok, né? Mas eu tomo café. Aí nós vamos ter que, de novo, trabalhar uma proteína a mais nesse café, tá? Eu vou dizer que eu adoro hambúrguer. Quando a pessoa fala, nossa, um x-salada, né? Então, gente, se tu parar pra pensar no x-salada, se tu tirar o pão, e se tu comer um x-salada aberto, tu estás comendo um hambúrguer, que tem 120 gramas de proteína, aquela saladinha de alface, tomate, uma ervilha e um milhinho, segura na maionese, que eu entendo que ela é gostosa, mas dá para dar uma seguradinha, e tu já fez uma refeição, tá? E aí tem uma outra situação que, em geral, quando o paciente não consegue, mas aí eu tenho que comer de novo, né? E principalmente, eu gosto muito de usar o whey protein, não apenas para quem está no objetivo de criar massa magra. Eu uso muito whey protein nos meus pacientes, ou proteína vegana, né? Ou substituto de alimento. Porque o que acontece? Uma dose de whey protein tem 22 gramas de proteína. Um whey protein de boa qualidade, com pouco carboidrato. E aí nisso, com um ovo, 2 refeições com proteína animal. Eu quero repetir o ovo, repete, minha gente. Não tem problema, tá? E mais o whey protein, aí tu conseguiu 80. Pode ver como é difícil. Não é uma coisa simples. Então vamos para o próximo pilar. Vamos, que acabei com... É o exercício físico, né? Então assim, existe o movimento. Movimento é o que a gente faz. Você saiu da cama, foi até o banheiro, você foi do banheiro para a sala, você lavou a louça, você passou uma vassoura em casa, você desceu, isso é a escada do seu prédio, isso é movimento, minha gente. Isso não é atividade física, tá? Atividade física, aí vamos dizer assim, minha mãe dizia, mas eu limpei essa casa o dia inteiro, certo? Isso aí é uma atividade física, existe um certo propósito nisso, no sentido, acordei hoje pela manhã e sei que vou fazer uma faxina na minha casa. Então, existe aqui um propósito e eu vou passar o dia subindo e descendo escada, tirando, lavando parede. Isso é atividade física, tá? Ou se eu resolver sair daqui agora, meu apartamento é 2 quilômetros daqui, eu deixei meu carro aqui e vou ali em casa rapidinho. Então, assim, eu sei que eu vou fazer esse movimento e voltar. Uma atividade física. O exercício físico, o treino, é uma atividade física programada, com hora, com tempo de treino, com repetição, com carga, com uma progressão natural desse treino no decorrer do tempo, supervisionado por um fisioterapeuta, por um educador físico. Ninguém aqui vai entrar numa academia sozinho, sem nunca ter feito um aparelho e resolver, inclusive, piorar a sua vida, que é fazer sem supervisão. Então, a diferença entre movimento, atividade física e o exercício físico, porque às vezes as pessoas confundem, tá? Nós precisamos de movimento o tempo inteiro, a atividade física, sempre que possível, deve ser incluída, mas a gente precisa do exercício físico estruturado. Eu gosto de falar sempre que os pacientes, quando perguntam atividade física, eu não faço nada, mas eu só trabalho em casa. Faço um monte de tarefas em casa. Eu gosto de falar assim, atividade física é aquele momento que você vai colocar a tua roupa de academia, o exercício físico, né? Você vai colocar a sua roupa de academia, o teu tempo é aquele tempo para fazer aquela atividade.
e não para ficar limpando casa, para passear caminhando, olhando as vitrines. O passeio, o passo-passeio, porque tu pode ter o passo rapidinho, né? Ou o passo-passeio, né? Que é tu olhando vitrine. Isso não conta, gente. É um momento teu. O exercício físico é um momento teu para tua saúde até mental. Eu trabalho muito com pacientes com Parkinson. Para Parkinson é padrão ouro. Padrão ouro a gente chama aquele que tem maior evidências de benefícios, né? Então, atividade física para o paciente com Parkinson é maravilhoso. A gente vê muitos resultados, muitos benefícios. Isso, um paciente já tem uma patologia. Pensa uma pessoa saudável, o quanto de benefício, reserva muscular, que antes a gente até conversou ali sobre a questão do idoso perder a massa muscular, mas qualquer pessoa. Teve até uma postagem que eu vi, Kaique Brito, eu acho, né? Aquele ator que foi atropelado e ficou na UTI, acho que ficou uma semana. Mostraram uma foto dele todo musculoso e o que ele perdeu de massa muscular em pouco tempo no internado no hospital. Então, na verdade, aquela atividade física que ele fez, aquele exercício físico que ele fez, na verdade, foi uma reserva muscular que ele teve para um momento de dificuldade, de necessidade que o corpo dele passou. Então, a gente vê o exercício físico como um aliado em tudo. Não existe vida sem exercício físico. E para a gente considerar mesmo um benefício, né? Ganho para a saúde, esse exercício. A Organização Mundial traz a questão da 120 minutos, mas vamos melhorar isso para os nossos ouvintes. O quê? Vamos fazer um plano, assim, uma ideia de quantidade de exercício, intensidade na semana, para que haja um ganho na saúde. Pelo menos 3 vezes por semana deveria ser o ideal. Seria o ideal, né? A gente sabe que quanto mais, 4 ou 5 vezes melhor. Intercalar entre atividades de aeróbicos, então alta intensidade. Estou até vendo um artigo falando sobre o HIIT, que é um exercício, poucos minutos, acho que é 20, meia hora, só que de alta intensidade, quantos benefícios trazem para a saúde, desde parte hormonal, parte da memória, parte de cardiovascular, mas ter momentos de movimentos mais intensos, mas também ter movimentos também, uma caminhada que é um pouquinho mais leve do que uma corrida, por exemplo, né? Então, e assim, eu com meus pacientes, eu gosto muito de falar assim, o que você gosta de fazer? Porque não adianta a gente falar assim, a gente sabe, a musculação é importantíssima para qualquer faixa etária. Idoso é importantíssimo, que muitas vezes, né, que a gente falou no início, não, idoso não pode carregar peso. Pode, não vai carregar 50 quilos. Mas vamos lá, começar gradual, mas precisa, é massa muscular, o idoso ele perde massa muscular, então a gente tem que preservar isso. Mas assim, não adianta eu falar para o paciente, tem que fazer hidroginástica, mas eu odeio água. Então vamos lá, porque tem outras atividades. Então, hoje em dia tem esportes, tem academia, tem pilates, tem os HIITs, tem a bicicleta, as bikes, né? Então, a gente tem uma infinidade de atividades que a gente pode estar selecionando para aquele paciente específico, ver em cima daquele paciente o que ele realmente precisa, né? A necessidade dele e montar um quadro aí de atividades. A minha primeira pergunta é o que é que tu gosta de fazer? Porque não adianta, porque assim, a pessoa tem que gostar daquela atividade. E assim, em toda atividade física, todas essas que tu comentou, existem exercícios resistidos. Então, pilates, tem gente que acha que pilates é um negócio muito... Gente, um pilates bem feito, tu não sai daquela máquina, tu já sai com as pernas tudo tremendo, né? Então, é um exercício resistido excelente. A musculação, o exercício funcional, o paciente precisa, eu concordo plenamente com a Fernanda, precisa ser uma coisa que a pessoa goste. Esse negócio de água, cara, a mulher não gosta de fazer exercício em água porque depois é um BO para tu arrumar o cabelo. Então, assim, vou fazer a hidroginástica 3 vezes por semana. Pois é, gente, faz o que com o teu cabelo? Né? Porque não dá certo, gente. Então, assim, vamos usar outras coisas, vamos fazer outras coisas. E o exercício intervalado de alta intensidade, por exemplo, é o que eu faço na esteira. Porque eu gosto de fazer esteira. Eu sou aquela pessoa que não fica entediada na esteira. Porque eu uso o momento da atividade física como um momento de saúde mental. Que eu fico ali só reorganizando a minha cabeça, fazendo essa lista que tu falou de coisas para fazer, eu uso assim. E o que acontece? Eu não fico ali caminhando, eu faço o HIIT. O que é o HIIT? É meia hora de exercício, mas eu corro 2 minutos a 7 km por hora.
Aí eu ando 1 minuto a 5. Depois eu faço um trotezinho de 1 minuto e meio. Então o HIIT é aumentar a frequência cardíaca até o máximo e voltar com um tempo de recuperação de 30 a 90 segundos. E aí tu faz isso por meia hora. Entendeu? Eu podia fazer uma musculação para as minhas pernas? Podia, né? Mas é que eu não tô fazendo. Mas é isso que dá para mim. Exato. Aí entra naquela questão da agenda. O que cabe na minha agenda? Porque às vezes a gente pensa, tem que ficar lá 2 horas na academia. Não, às vezes é meia hora hoje, meia horinha amanhã. Então meia horinha a gente consegue dar um furinho ali. Exato. Mas o que é bacana é conseguir essa orientação com um profissional para você ganhar o máximo desse tempo que você conseguiu selecionar para você e otimizar ganhando. Sim. Todos os meus pacientes porque eu vou lá, fiz o plano. Você precisa se alimentar dessa maneira, você precisa fazer atividade física. Não. E quando eu entro em atividade física, eu sempre digo, olha, o negócio é o seguinte, você precisa de um profissional habilitado para te dar as devidas orientações. Mas não tem dinheiro para academia, não tenho dinheiro para um... Eu digo assim, gente, eu tenho absoluta certeza que você, paciente, conhece algum profissional, ou um fisioterapeuta, um profissional de atividade física, fala com essa pessoa e diz, olha, eu não tenho dinheiro para fazer atividade física na academia, ou mesmo para contratar um profissional, mas eu queria te contratar aqui para 2 aulinhas avulsas, quanto é que tu cobra, etc e tal, para tu me ensinar o básico do que eu posso, que eu não posso fazer, porque eu não quero começar uma atividade física e já daqui a pouco tá lesionado. Gente, todo mundo, essa pessoa existe. E vamos lá, um outro pilar que a gente vai ter um episódio só para ele, que é o sono reparador. Gente, a gente passa 1/3 da vida dormindo. O sono, ele é de extrema necessidade. É o sono que faz o reset no nosso cérebro. É durante o sono que o que você aprendeu no dia, seja no trabalho, seja numa aula, é onde ele fixa, é onde as coisas todas que você ouviu, viu, que não são necessárias vão embora. É durante o sono que os nossos principais hormônios, hormônio de crescimento, cortisol, eles se realinham. O sono, ele não é uma questão de tempo dormido, ele é uma questão do quão reparador ele foi. Então, todo mundo tem que dormir 8 horas por dia? Não. Inclusive, a gente, enquanto ser humano, enquanto neném até a vida adulta, um neném dorme quase que 24 horas por dia, né? Sim, recém-nascido. Recém-nascido, ele vai dormindo. Adolescentes dormem muito, eles estão em fase de crescimento, né? Eu fico bem com 9 horas de sono. Esse é onde eu acordo bem. Eu acordo sem o despertador e eu acordo descansada. Então, o que acontece? Eu acordo às 6 da manhã. Então, eu preciso, idealmente, já estar na cama às 9 horas da noite. Consigo? Raramente, mas das 10 horas eu não passo. Eu faço algumas exceções num sábado ou numa sexta-feira à noite, que eu tenho algum compromisso, que vai até a meia-noite, mas aí eu já me programei para outro dia eu dormir um pouquinho mais tarde. Tá? Mas aí vem aquela história, eu durmo 5 horas de segunda a sexta, se eu dormir 12 horas sábado e domingo resolve? Não, não resolve, tá? Tu precisa organizar para aquele sono acontecer, não existe sono recuperado, o sono está perdido, tá? A gente precisa tentar saber o quanto que é o bom pra gente conseguir saber que hora que acorda, que hora que vai dormir, e no final de semana, quando muda um pouquinho a rotina, que hora que acorda, que hora que vai dormir. Tá? O sono, ele tem o sono REM e o sono não REM. O sono não REM, ele tem 4 fases, mas acho que a gente vai detalhar isso num outro momento. Essas fases existem porque elas são necessárias.
Vamos para o próximo ponto, que é a pilar, né? Melhor falando, que é o controle das substâncias tóxicas. Quais são as duas grandes substâncias tóxicas lícitas que que é uma guerra, né? O tabagismo, e aí eu não posso nem começar a falar sobre vape, que já me dá 7 tipos de ansiedade, mas chegamos lá, né? Vamos falar sobre tabagismo num outro momento, mas assim, quando a gente está falando de medicina do estilo de vida e quando a gente está falando desse pilar, a gente está falando do tabagismo e do consumo de álcool, tá? O tabagismo, nossa, dispensando apresentações, né, depois de tantos anos, mas o que acontece? Eu nasci nos anos 70, né, então o Homem de Marlboro e aquelas propagandas sensacionais sobre fumar, né, a época em que se fumava em avião, em consultório médico, que se orientava o paciente, que coisa bizarra, né, passamos por momentos bizarros na vida. Então, assim, o tabagismo teve uma grande campanha sobre a cessação do tabagismo. O tabagismo, ele é ligado a várias doenças. Eu falo com meus pacientes, né? Enquanto pneumologista, eu falo sobre isso o dia inteiro. O tabagismo causa problema de onde ele entra até onde ele sai. Então, ele entra pela boca. Então, é todo o metabolismo interno das substâncias do tabaco, porque é a nicotina, que é o que deixa o paciente adito ao ato de fumar, e existem 4.700 substâncias que vêm junto. Obviamente que nenhuma delas legal, a ser metabolizada pelo teu corpo. Então, a partir do momento que ela entrou, ela tem que sair. Todo o nosso trato gastrointestinal, da boca até o nosso intestino, metaboliza isso, e do ponto de vista de metabolismo hepático, quando é absorvido, passa pelo duodeno e pelo sistema porta, vai para o fígado, metaboliza. Sistema urinário, porque tem coisa que eu brinco, eu quero fazer um detox. Isso é sensacional, se o teu fígado tá bom, se o teu rim tá bom fazendo xixi, se está fazendo cocô bonitinho, e se faz uma sauna, você está fazendo detox, tá? Então, assim, essas 3 coisas têm que funcionar para metabolizar essas substâncias, e aí entrou pelo sistema respiratório, vai lesando tudo que é mucosa de nariz, pulmão, e aí nós temos as 3 grandes doenças respiratórias, né? O câncer de pulmão, minha gente. O câncer de pulmão, ele é diretamente relacionado com o cigarro, tá? Lembrando que o cigarro, ele é acumulativo. Mas eu fumo só 3 cigarros por dia. Aí eu começo, né? Puxa a minha... 3 cigarros por dia, quanto tempo? Porque existe uma matemática de maços anos de cigarro fumado, e a partir do momento que a pessoa... Às vezes chega um paciente idoso, mas eu fumo só 5 cigarros por dia. Há quantos anos? Eu fumo 5 cigarros por dia há 40 anos. Eu falei, pois é, então você fuma um maço de cigarro por dia por 10 anos. Porque na matemática eu consegui chegar nesse número. Obviamente tem uma doença respiratória envolvida, o câncer de pulmão, tá? A doença pulmonar obstrutiva crônica, que é basicamente o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. E fora o agravamento de todas as doenças pulmonares, outras, né? Paciente com asma pode fumar? Claro que não, né, gente? Paciente com rinite? Não. Paciente com fibrose? Não, ninguém, em momento nenhum. Mas o paciente com uma doença respiratória conhecida não. Mas aí, de novo, o não, né? Precisa traçar um plano, né? Os meus pacientes que eu trato de tabagismo, eles sabem que eu sou bem tranquila. Qual é a tua ideia? Eu sempre pergunto isso para o paciente, né? Primeiro, tu quer parar de fumar? Porque se o paciente chegar para mim e ele disser, não, eu não quero, eu vou dizer, beleza, tu sabes que é importante por conta disso, daquilo. Eu, enquanto médica, te aconselho fortemente, mas eu preciso que tu queira. Porque se tu não quiser, todo o resto não vai funcionar, né? Então, existe a pré-contemplação, né? Tipo, tá, um dia quem sabe eu paro. A contemplação, eu acho que eu preciso começar a pensar um pouquinho mais a fundo sobre isso.
a preparação só do fato de tu ir no consultório médico e dizer assim, olha, eu não quero parar de fumar, mas eu vim aqui dar uma olhada em como está o meu pulmão. Isso aí já é a preparação. Porque se você não, senão você não tinha vindo, senão você estava em casa, tá? A ação é quando você fez os seus exames, foi devidamente examinado. Em geral, precisa saber a função pulmonar com uma espirometria, a estrutura pulmonar com uma tomografia. E aí, o paciente, é muito interessante nesse momento, né? Porque o paciente foi nessa preparação que ele nem sabe que é uma preparação. Ele acha que ele não quer nada. Mas ele quer, senão ele estava em casa fazendo outra coisa. E aí tem dois momentos, né? O paciente vem, esses 2 exames estão normais, aí ele se sente, me fugiu a palavra, mas ele se sente... Como se fosse imune, ó, não deu problema nenhum. Não deu nada, vou seguir fumando, né? Uhum. Eu digo, então, quem sabe a gente aproveita que tá tudo bem e agora é a hora, né? E aí eu consigo trazer esse paciente. Ou também tem aquele paciente que é completamente assintomático, mas que ele fuma, mas que ele foi ali para dar uma olhada, e quando ele dá uma olhada, a gente tem várias coisas para resolver, inclusive uma DPOC já estabelecida, né? Porque até tu ter sintoma de uma DPOC, tu já tem que ter perdido aí pelo menos um 30% de função pulmonar. E aí eu digo, olha, as notícias não são boas e vamos ter que tratar a DPOC. E o tratamento da DPOC passa necessariamente por suspender o tabagismo. E aí entra num grande planejamento de como é que nós... Aí o paciente apavora, né? Não, mas eu não posso fazer tudo isso. Não, nós vamos aos poucos. Então, primeiro, vamos ver aqui. Quer parar? Não quer. Vamos então tratar a DPOC e vai fumar. Tem médico que, Deus o livre, se tratar a DPOC e seguir fumando, nem aparece de novo no consultório. Eu falei, não, calma. Vamos tratar aqui, depois tu volta. A gente vê no retorno como é que ficou essa DPOC. Tu vai me trazer a data que tu acha possível tu parar de fumar, tu vai me dizer no retorno se tu quer parar de fumar sozinho, sem nenhuma outra abordagem, se tu precisa que eu te prescreva medicação, se tu acha que é uma boa ideia tu conversar com um psicólogo, porque a abordagem é multidisciplinar sempre, né? E aí o paciente volta, melhor da DPOC, porque tratou. E aí já respirou melhor, já viu que... Aí junta com o fato que o remédio da DPOC é caro, porque aí a pessoa assim, mas aí eu tô gastando remédio para tratar a DPOC, gastando dinheiro com cigarro, tá aqui meio contraproducente, né? E aí a gente faz um plano. Mas assim, ó, o álcool, minha gente, até um ano atrás, havia um número seguro em medicina sobre álcool, tá? 50 gramas de álcool para o homem e 30 gramas de álcool para a mulher. Faz mais ou menos um ano que esse número saiu de cena e não existe mais dose segura de álcool. Ou seja, bebo socialmente. Aí o socialmente, sabes que isso é uma pergunta que assim o paciente faz, é uma pergunta que está sempre na minha anamnese, bebo socialmente, pois é, mas aí tu socializa quantas vezes na semana? Exato. Né? Aí a pessoa socializa todo dia, eu falei, aí complica um pouco a minha vida, né? Então assim, bebo socialmente, mas, vamos lá, vinho, que é o que eu bebo, tem 14% de álcool, então se a gente pegar 1 litro de vinho, as garrafas são 750, mas me ajude aqui para a gente ficar com a matemática mais fácil. Então, 1 litro de vinho a 14,8% de álcool, ele tem, vamos arredondar, 15 gramas de álcool, né? Ah, dá para beber? Mas vamos focar que tem 15 gramas de álcool, né? Cerveja, aí agora tem várias cervejas artesanais com um pouco mais de álcool, mas em geral, aquela básica, tem 4,8, vamos arredondar para 5 gramas de álcool. Cara, mas facinho as pessoas que bebem 1 litro de cerveja. Aí, mas é um domingo que tu passou na beira da piscina. Se tu beber 5 litros de cerveja, e não é difícil, gente, num dia na piscina, aí 5 vezes 5, 20, então assim, é muito, né? Então esse seguro do álcool, ele não existe mais. Quanto menos, melhor. A parte legal que eu tenho visto é que assim, ó, a geração mais nova não quer saber de bebida. Quem bebe é o povo 45+,
A galera do 45 menos não sente muito, não acha nada. Isso eu acho interessante para um futuro, né? O pilar gerenciamento de estresse. Nossa, ele parece tão amplo, né? Parece que, inclusive, a gente vai ter um episódio só sobre isso. Gerenciamento de estresse. Eu tenho medo de gente que me diz que não está estressada, porque eu tô achando que é essa pessoa que tem um problema. Não existe, e aí eu tiro pela minha vida, tiro pelas pessoas próximas de mim, né? E tiro por todos os pacientes que eu atendo, né? Tá todo mundo no fio da navalha, né? Mas eu penso assim que o estresse, ele é a doença da década. Ele tá difícil de manejar porque existe primeiro que a vida, a gente tem várias demandas, né? Por isso, o autocuidado é de suma importância. Tanto que a Fernanda falou, né? A atividade física é o teu momento. Porque a gente ter esse momento de autocuidado e assim, como é que eu manejo o estresse, né? A pessoa precisa organizar a sua vida. Eu vou dizer como é que eu manejo o meu, né? Eu mudei, a Amanda me conhece há mais de 15 anos, então assim, eu sou outra pessoa nitidamente com o passar dos anos. Esse aqui é o meu melhor momento, com certeza. Eu tenho uma lista eterna de coisa para fazer, né? Todo mundo tem. Eu sempre quis vencer essa lista. Não se vence a lista. Faz uns 3 anos que eu entendo que a lista tem 15 coisas. Sempre terá. O que acontece é que eu vou dando um cheque, numa, 2. Aí daqui a pouco aparece 3. Aí vira 16. Tudo bem? Daqui a pouco eu resolvo 4. Aí eu passo uma semana só com 10 coisas na minha lista. Daqui a pouco aparece mais 5. E assim eu vou. Mas eu, antigamente, eu queria que essa lista zerasse. E eu vivia num estresse contínuo de que não zerava nunca. Cara, eu entendi, não zera. Não zera. E todo dia, quando eu acordo, eu olho para aquela lista e eu digo assim, tá, mas eu vou resolver 2 coisas hoje. Eu vou tocar o meu dia, eu vou trabalhar, porque eu preciso trabalhar, e eu vou resolver 2 coisas. Só. Prioridades, né? Que a gente falou antes. Exato. Né? O que é prioridade nesse momento? Porque senão a gente fica louco mesmo. Porque tudo não dá. A gente fica... Tudo não dá. A gente tem 24 horas. Priorizar e entender o que precisa ser feito. Porque isso feito dá a sensação, te dá o prazer, não significa o mais fácil a ser feito, mas o que precisa, né? Colocar o adulto mesmo para pensar em cima das suas demandas, né? Não só o que eu quero, ou gostaria, ou seria mais confortável. Não, mas eu tenho que resolver. Então, se eu vou resolver... Quantos eu vou resolver? Quanto é possível resolver? E aí a gente já entra no outro pilar da medicina do estilo de vida, que é justamente, é um pilar que quem não conhece pode achar até um pouco místico, esotérico, meio emocionado, mas ele ciência. Mas é ciência também. Ele é ciência, mas ele é exatamente, e existem vários estudos comprovando que primeiro, agradecer a todas as coisas que acontecem com a gente em todos os momentos. Entender que às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, porque simplesmente não é o momento das coisas acontecerem. Chegar em casa de noite e ali, quando tu tiver no teu momento, tu tá tomando banho, é o teu momento, agradecer, nossa, que legal, conheci a Fernanda hoje, nós nos conhecemos hoje, nossa, que legal, que pessoa legal, que vou conhecer, vou ver outros dias, nossa, que bom que eu vi a Amanda, a gente trabalhava diariamente, nos víamos diariamente até maio, mas nesses últimos meses a gente se viu 3 ou 4 vezes, que bom ver a Amanda, conhecer o pessoal aqui, nossa, que legal, que dia bonito, que dia gostoso, agradecer pelas pessoas que eu tenho na vida, agradecer pela minha mãe, pelas minhas irmãs, pelos meus amigos queridos. Tu ter essa sensação de gratidão para com o mundo e para com a tua vida, né? Agradecer, é claro, pessoas diferentes têm vidas diferentes e agradecem sobre coisas diferentes. E um dos pilares da medicina do estilo de vida é, inclusive, entender essas diferenças, né? E assim, a gente ter esse autocuidado, a gente ter essa vida de relação
que ela começa com a gente, porque eu sempre digo, ó, tu só doa quem transborda. Se tu não estiver bem, tu não tem como ajudar o outro que está ao teu lado. Então, o momento de autocuidado, sua atividade física, o seu momento de comunhão consigo mesmo, isso é super importante. Aí depois que a tua vida de relação tu contigo mesmo tá boa, aí tu tem a tua relação de família próxima, aí tu tem a tua relação da tua família ampliada, aí tu tem aquelas pessoas que tu escolheu para ser a tua família, aí tem a tua relação com a comunidade, né? Gente, nós vivemos em comunidade, a gente precisa se importar. O nosso lugar na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo, isso é vida de relação. E isso é super importante. A gente não veio ao mundo para estar sozinho. Refletir, né? Enfim, são tantos pontos, mas entender que não estamos sozinhos, não precisamos ficar sozinhos, não fomos criados para estar sozinhos. O ser humano não funciona isolado, sozinho. Então, essa atenção aos relacionamentos é realmente crucial e importante. E esses são os 6 pilares, então, da medicina do estilo de vida. Eu quero agradecer imensamente, doutora, pela sua disposição. Né? Tanto conhecimento, e tem muito mais, né? Que foram gotas, né? Para a gente poder desmistificar um pouco, ou melhor, até entender melhor que fala-se tanto, né? Medicina do estilo de vida, para a gente entender e principalmente trazer aqui para a prática. Fernanda, obrigada por estar junto, né? Obrigada. Eu que agradeço, né? Você pode perceber, se me deixar falando aqui sozinha, falo por horas, tá? Muito obrigada, Amanda, pelo convite, legal te conhecer, Fernanda, adorei. Já quero saber o teu contato, que é para eu já pegar uns pacientinhos sarcopênicos, DPOC, e aqui, ó, retinho aqui, ó. Então, assim, agradeço imensamente, adorei. Muito obrigada. E assim, dá tempo de começar, é tempo de começar a cuidar do seu estilo de vida. E se você conhece alguém que está precisando de uma atenção, rever, né? Modificar alguns pontos aí de seus hábitos e estilo, compartilhe esse podcast. Para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada. Continue conosco, siga-nos pelos canais na descrição do vídeo. Até mais!